Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Graça e paz para todo mundo, para todo o Brasil e para todos aqueles que tiverem alcance deste vídeo. Eu sou Alberto Lírio, mais um ensinador da graça para a honra e glória do nosso Criador. Eu tenho uma certa alegria, uma certa vaidade, vamos dizer assim, num bom sentido, não é? Por fazer parte deste universo de pregadores ou ensinador. Eu gosto mais do termo ensinador, da graça de Deus. Eu me orgulho, na verdade, achei a palavra certa. Vou retirar a palavra vaidade e colocar a palavra orgulho. Eu me orgulho de fazer parte desse universo de ensinadores da graça de Deus que tem surgido não só no Brasil, mas no mundo. A Igreja Evangélica Brasileira, ela está passando por uma transformação. Transformação essa que ficou oculto desde que Paulo morreu. Essa informação, ela ficou oculta, ela ficou guardada a sete chaves, porque o sistema religioso guardou através de vários concílios e não deixou essa informação chegar até a nós. Qual a informação? A informação de que, na graça de Deus, nós não precisamos do ministério dos homens governando a vida da esposa de Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, meu querido. Gostaria que você continuasse se inscrevendo no nosso canal. Eu gostaria que você continuasse compartilhando os ensinos da graça. Eu gostaria que você continuasse também compartilhando, você deixando seus likes, porque os seus likes, você passa uma mensagem para o YouTube de que você gostou do estudo, gostou do ensino, e o YouTube vai compartilhar com mais pessoas acerca da palavra da graça de Deus. Muito bem, meu querido, eu peço a você, hoje eu resolvi fazer justamente o vídeo acerca de Mateus capítulo 25. Lembra que eu já tinha prometido há vários dias? Então hoje chegou a oportunidade. Meu querido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens, onde diz: Jesus falou, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do cordeiro, ao encontro do noivo, melhor. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tornarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao encontro. Então, nós observamos aqui, continuando no versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dois pontos, não seja o caso de nos falte a nós, que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, é o momento, não vos conheço, conheço, é o momento. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu esqueci de pegar uma coisa aqui, eu nem sei se ela vai ouvir, meus queridos, deixa eu chamar ela aqui. Minha esposa,
Minha esposa? Uma xícara de água aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. Eu estou pedindo uma xícara de água aqui. Eu vou apresentar para vocês a minha esposa. Ela chegou do trabalho agora e eu me esqueci de pegar uma xícara, pelo menos uma vasilha de água, porque eu tomo muita água mesmo. Eu gosto de tomar água. Então, meus queridos, nós observamos aqui uma passagem interessante na Bíblia Sagrada. Eu gostaria que você entendesse, meus queridos, que essa passagem aqui está, meus queridos, ó. Essa é a minha esposa e companheira, chegou do trabalho agora, tá bem? Essa Boa noite a todos. Pode falar Paz um pouquinho. E graça. Amém? Amém. Graças a Deus. Acabou de chegar do trabalho dela, fui buscar no trabalho dela e aqui eu senti falta da água, tá bom, meus queridos? Essa é minha esposa, tá bom? Minha digníssima companheira. Para vocês todos no Brasil e no mundo conhecer a minha esposa, tá bom? Obrigado, minha Graça esposa. e paz. Amém. Então, meus queridos, eu quero continuar aqui. Deixa eu tomar uma água ungida. Continuar o nosso estudo. Aqui tem uma passagem, ela é vamos dizer assim, uma passagem muito interessante que a gente deve observar sempre os detalhes. Aqui Jesus, ele toma uma parábola, a parábola das 10 virgens, que para muita gente não sabe, isso aqui é uma bodas, é uma festa de núpcia. 10 meninas foram convidadas para participar da noite de núpcia. O que é aqui? O que está acontecendo? Isso aqui é uma coisa cultural, uma coisa corriqueira dentro dos costumes do casamento judaico. No casamento judaico, meus queridos, existia uma regra para todo o sacerdote. Lá em Deuteronômio, no capítulo 21, o versículo 7, uma coisa que você não sabe, esse casamento aqui, que Jesus ele pega uma parábola e compara ao reino dos céus, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, o que é que acontece? Jesus aqui, ele está dando exemplo de uma cultura judaica. Essa cultura, nós temos que aprender muito com isso aqui. No casamento judaico, quando aconteceu esse casamento, isso aqui, meu querido, é casamento de sacerdote. Quem estava casando era um sacerdote. Mesmo que a Bíblia não detalhe sobre isso, mas nós vamos aprender por que esse casamento que aconteceu, que Jesus toma como exemplo, é o casamento de sacerdote. Por quê que era o casamento de sacerdote? Porque aqui foram convidados 10 moças virgens para participar desta noite de núpcia, desse cortejo nupcial. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 21, o versículo 7. Vamos ler aqui. Deuteronômio capítulo 21 e o versículo 7. Vamos observar? Vamos olhar primeiro, meus queridos. Vamos olhar primeiro. Eu abri aqui no 7, mas deixa eu olhar aqui primeiro uma coisa mais importante ainda. Meu fone está caindo aqui. Uma coisa muito importante, preste bem atenção, que aqui tem uma coisa interessante. No capítulo 21, aonde fala que as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos não ouviram. Preste bem atenção na palavra derramar sangue. Preste atenção. Agora veja o verso 21. O verso 21 do mesmo capítulo, do 13 e o 14, Deuteronômio. Vamos observar.
Presta atenção nisso aqui, meus queridos. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu achar. Isso. Vamos observar aqui. A primeira regra para o sacerdote, ele não podia casar com mulher prostituta. Isso era uma regra para o sacerdócio. Todo aquele que era sacerdote, isso aqui era uma regra. Ele não podia casar nem com mulher prostituta ou nem com mulher desonrada. Isso aqui, meus queridos, era regra. Então não podia acontecer isso aqui. Então nós observamos que quando Deus exigiu isso aqui dos sacerdotes, foi por quê? Porque quando eles, vamos observar no capítulo 18 de Deuteronômio, você observa aqui, capítulo 18. Gente, eu estou meio perdido aqui, mas não tem problema não. Já estou achando rapidinho eu vou achar, tá bom? Isso. Vamos observar aqui. Deixa eu achar. Isso. Achamos, né? Então, meus queridos, quando a gente observa isso aqui, você presta atenção que Deus fala que não podia casar, o sacerdote, ele não podia casar nem com mulher prostituta e nem com mulher desonrada. Quando a gente vai para Levítico, no capítulo, também capítulo 21, o versículo 7, olha o que diz aqui. Não, isso aqui é acerca do sacerdote. Não tomarão mulher prostituta ou mulher desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote, ele é santo para Deus. Isso aqui era a primeira regra. É porque eu me perdi no livro, tá, meu querido? Eu citei Deuteronômio nessa passagem, mas é Levítico, capítulo 21, perdão, o versículo 7, tá? Me perdoa. É porque eu estava na cabeça Deuteronômio, mas é Levítico. Então, a primeira regra para o sacerdote é que ele não podia casar com mulher prostituta ou nem com mulher desonrada ou mulher repudiada. A segunda regra que você observa aqui, no capítulo 21, 13 e 14, fala assim: ele tomará, pronome, é referência ao sacerdote. Ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas ele não pode tomar, mas somente virgem do seu povo tomará por mulher. A segunda regra para Deus é que o sacerdote, ele não podia casar com mulher prostituta, não podia casar com mulher repudiada e nem tampouco com mulher desonrada. Então, aqui em Levítico, capítulo... Deixa eu até olhar aqui, marcar, né? Aqui está minha canetinha, está aqui minha Bíblia, tá bom, meus queridos? Então, aqui você observa que no capítulo 21, então, a segunda regra, no capítulo 21 de Levítico, versículo 13, 14, Deus exigia que o sacerdote, ele casasse só com mulher virgem. Por quê? Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 21 de Levítico. Por quê? Pois assim não profanará a sua descendência entre o seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Então, esse casamento dos sacerdotes, todo aquele que era um candidato ou todo aquele que era um sacerdote, a regra para o casamento, quando ele chegasse à época de casar ou quando ele estivesse pronto para casar, a regra era esta. Então, no versículo 15, fala por que ele não podia casar
com repudiada, com desonrada, com prostituta, tinha que ser só com virgem. Por quê? Porque esta passagem de Mateus 25 já era a terceira fase do casamento. Aqui em Mateus 25, quando Jesus pega esse acontecimento dentro da cultura judaica, e ele usa como uma comparação acerca do reino, nós já estamos na terceira fase. Claro que Mateus 25 não registra a época do namoro, a época do noivado, mas registra somente a época do casamento, a época das bodas do cordeiro. Então, por isso que a Bíblia fala sobre essas 10 meninas que foram convidadas pelo organizador da festa de núpcia para participar da corte nupcial. Então, meu querido, aqui em Mateus 25 já está registrado a terceira fase desse casamento. Então, o que acontece aqui? Agora que vai ficar mais bonito, agora que vai ficar mais importante. Por quê? Por quê que essa passagem, Jesus toma ela como comparação ao reino de Deus? A primeira fase do casamento judaico, chamada Shidduchim, era a fase da escolha. A fase da escolha era chamada a fase Shidduchim ou Shidduchim. Nós preferimos falar Shidduchim. Era a fase da escolha, a fase que o namorado ele ia escolher uma menina para namorar. Essa fase era chamada de Shidduchim. A segunda fase do casamento judeu, no costume, era chamada de Eruzim. Eruzim era a época que eles ficavam separados um do outro até o dia do casamento. E a terceira fase, a terceira fase, que é a chamada Nezuim, é a fase em que o noivo volta para tomar a sua noiva como esposa. Então, essa passagem de Mateus capítulo 25 já é a terceira fase. Aqui já é a fase do cortejo nupcial. E por que, irmão Alberto, que registra essas 10 virgens, essas 10 moças? Sabe por quê? Deixa eu tirar o meu, que não está resolvendo nada. Esta fase é a chamada Nezuim, a fase que o rapaz ele tinha que procurar a moça, ele voltar para ela ali, para quê? Para que ele pudesse tomar ela como esposa. Então, existe, meu querido, uma curiosidade bem legal que vai abrir o nosso entendimento com respeito a essa parábola. Ao ketubá, que era o contrato de casamento, lá no costume judaico, ele podia ser anulado através de uma carta de divórcio. Caso isso podia ser anulado, o ketubá, que era o contrato de casamento, ele só poderia ser anulado se uma das partes não cumprisse as suas obrigações. Vamos observar aqui em Deuteronômio, capítulo 24, o versículo 1 ao 4, para você entender. Deuteronômio, capítulo 24, para você entender. Olha que interessante aqui. Então, o contrato de casamento, que era chamado de ketubá, se caso o noivo ou a noiva não cumprisse com a sua obrigação, se o homem não tivesse, por exemplo, no caso do homem, se ele não tivesse conseguido a moradia para a noiva e não tivesse já se estabilizado financeiramente para receber a noiva, então aquele contrato de casamento chamado ketubá, ele podia ser anulado. No caso da noiva, se a noiva não tivesse se mantido virgem durante esse período, ou se ela não estivesse pronta para receber o noivo quando ele chegasse, então o contrato de casamento poderia ser anulado. Deuteronômio 24, 1 ao 4. Vamos ver o que diz aqui. Acerca do divórcio. Isso é a lei de Moisés. Era assim. Se um homem tomar uma mulher
casar-se com ela e esta depois deixar de lhe agradar, por ter ele achado nela qualquer coisa indecente é o que eu falo. Por exemplo, perder a virgindade durante o tempo que ela está desposada, quer dizer, que ela está compromissada com o rapaz. Se ela, por exemplo, deixar de se preparar, de esperar ele se descuidar, isso aí também era um motivo de divórcio. Então, deixar de lhe agradar por ter achado nela coisa decente. Escrever-lhe-á uma carta de divórcio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se uma vez saísse de casa, for e se casar com outro homem, e este também aborrecer, e escrevendo-lhe uma carta de divórcio, dar-lhe na mão e der-lhe na mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu ou a despedira não poderia tomá-la para que fosse por mulher, porque ficou contaminada. Isto é abominação aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então você observa que o contrato de casamento chamado Ketubá, ele podia ser anulado desde que essas regras fossem quebradas. Então, o casamento judaico, ele só era consumado quando o casal estava na câmara nupcial. Então, a ceia das bodas, ela é simplesmente a cerimônia de encerramento daquele casamento e não o contrato de casamento estabelecido na conversa. Então, a ceia não era o final de um casamento. A ceia era o quê? Era a cerimônia de encerramento daquele casamento. Quando havia uma bodas ou uma festa, era a confirmação do casamento. Não era a anulação do contrato de casamento estabelecido no Ketubá, quer dizer, no contrato de casamento. Então, quando a gente chega aqui, em Mateus 25, eu vou te explicar o que aquelas 10 moças estavam fazendo naquela cerimônia nupcial. Tinham que participar das bodas do Cordeiro. Lembra que o sacerdote, ele não podia casar com moça prostituta, não podia casar com moça que já tinha sido desonrada. Ele não podia casar, o sacerdote, com uma moça prostituta. Por isso que esse casamento aqui era um casamento de um sacerdote, porque tem aquelas 10 moças. E o que eram aquelas 10 moças? O que elas estavam fazendo ali? Elas eram a testemunha que participaram ou que teriam que participar daquela noite, daquele cortejo nupcial. E elas iriam ser testemunha de quê? De quê? Abre sua Bíblia no capítulo 9 de Hebreus, o versículo 22. Eu vou ler também o 23. Vamos a partir do 20, porque aqui o contexto é melhor para você entender. Vamos lá? Até o versículo 24. Hebreus capítulo 9, para você entender. Dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. A aliança, meu querido, era o novo tabernáculo. A graça, não a lei. A nova aliança. Semelhantemente, quer dizer, comparadamente ou
semelhantemente, do mesmo jeito, ou assim é, semelhantemente, do mesmo jeito, com sangue, o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado, quase todas as coisas segundo a lei, se purificavam com sangue. E sem derramamento de sangue, não havia, aqui o verbo é existir. Mas eu, como estou no futuro da escrita, eu posso usar aqui, não havia remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, isto é, humanas, que era a figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Como na lei, todas as coisas, ou quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, até mesmo o casamento, aquelas meninas, elas eram 10 testemunhas, por isso elas eram virgens. Elas eram virgens. Então, não podia colocar como testemunho daquele cortejo nupcial, não podia colocar uma prostituta, porque ela não tinha experiência da pureza. Não podia colocar uma mulher desonrada, porque ela não tinha a experiência da pureza. Não podia colocar a mulher repudiada, porque ela não tinha experiência da pureza. Quem tinha que testemunhar aquela noite de núpcia era 10 meninas virgens. E qual era o papel daquelas meninas ali? Elas tinham que esperar acontecer a noite nupcial, na câmara nupcial, porque no dia seguinte, vejam como aquele casamento era o casamento de um rapaz que era membro da tribo de Levi. Ele era um sacerdote, ele era da classe sacerdotal. Por quê? Porque aquelas meninas, aquelas 10 virgens, elas tinham que participar como testemunha. E isso dentro da cultura judaica era a coisa mais normal que tinha. Porque no outro dia seguinte, aquelas meninas, elas tinham que presenciar se aquela menina, aquela noiva que casou, se ela era virgem ou não, ou se ela não enganou o seu esposo, se ela não enganou o seu marido. Aquelas meninas, no outro dia, elas tinham que pegar o lençol que eles dormiram, o noivo e a noiva, o esposo e a esposa, se tivesse sujo de sangue ou não. Porque o papel daquelas meninas era levar o lençol sujo de sangue para apresentar aos sacerdotes. Então, aquele lençol sujo de sangue era a prova de que aquela moça, ela continuou fiel enquanto o noivo ele estava afastado por 1 ou 2 anos daquela moça. Então, aquelas meninas, aquelas 10 virgens, elas eram as testemunhas que ia aprovar ou não aquele casamento. O contrato de casamento podia ser quebrado se o rapaz ele não tivesse conseguido a moradia para a moça ou não conseguisse se estabilizar financeiramente para colocar a sua esposa no ambiente bom. Mas para a moça, ela tinha que continuar virgem durante o período da ausência. Ei, você está entendendo agora por que Jesus pegou esse casamento, esse cortejo nupcial e comparou com o reino de Deus? Sabe por quê? Porque durante o período que Jesus ele se ausentou da terra após a sua ascensão, em Atos dos Apóstolos capítulo 1,
até que ele voltasse no juízo, não 2.000, 3.000 anos depois, até que ele voltasse do juízo, no juízo, 37 anos depois, ele tinha que continuar acreditando que a sua noiva, que ele elegeu para casar, ela ia continuar fiel. Lembra da passagem? Porventura, o Senhor, ele achará fé na terra quando ele voltar? Esse voltar era o quê? Era o período que ele elegeu uma noiva, mas ele ficou afastado dessa noiva. Esses 37 anos representam o período que o rapaz ele ficava ausente da moça, enquanto assinavam ali um contrato de casamento. Lembra que a Bíblia fala que José, ele desposou Maria, depois ele foi para a sua terra, para a sua cidade, e Maria ficou desposada. Nesse período, Maria engravidou pelo Espírito Santo do menino Jesus de Nazaré. E José, quando ele voltou, ele não queria receber Maria como esposa. Só recebeu Maria como esposo porque o anjo veio e falou com ele: não se preocupe não. Quem teve relação com ela não foi homem natural. Quem teve relação com ela não foi uma relação física, não foi material, foi uma relação espiritual. Foi uma coisa que aconteceu no sobrenatural. Não tem nada a ver com o que você está pensando, José. Pode pegar sua esposa, pode pegar Maria como sua mulher, porque o que está no ventre dela não é dessa natureza, não é carnal, ele é espiritual. Então, meu querido, a noiva, ela tinha que ficar pronta esperando o retorno do noivo. Você está conseguindo agora fazer uma ligação disso com as passagens, ou a passagem de Mateus capítulo 24, em vários lugares do Novo Testamento, Jesus ele compara o reino como um casamento, como um cortejo nupcial, como uma esposa, como uma noiva. Então, Mateus capítulo 25 é muito mais do que alguém imagina. Era exatamente assim que acontecia os casamentos bíblicos. E atualmente também procede da mesma forma, principalmente espiritualmente. Meu querido, se Cristo desposou você como noiva, ele casou com você. A Bíblia diz em capítulo 21 de Apocalipse que nós somos a esposa de Cristo. E Cristo, ele teve a certeza que a sua esposa, na Bíblia tem 3 tipos de virgem. É o virgem moral, aquele que não se mistura com as religiões pagãs. O virgem moral é aquele que não se mistura com doutrinas vãs, doutrinas de homens. O virgem moral é aquele que não se mistura com essas coisas, é aquele que não acredita nas revelações dos homens, é aquele que não acredita que a comunhão com Deus só é alcançado se a gente estiver ligado a uma denominação, alguma religião ou algum ministro material, físico. O virgem espiritual o virgem, quer dizer, moral, é aquela pessoa que continuou firme enquanto o Senhor se ausentou e aguardando o momento dele voltar, como voltou no ano 70. E o virgem espiritual é o virgem que nada tira da cabeça dele que ele não é noiva e nem namorada. Ele é a esposa de Cristo. O virgem espiritual é aquele que não se deixa levar por nada. O virgem espiritual é aquele que está aqui, ó. 2 Pedro, é primeiro ou é segunda? 1 Pedro, capítulo 9, capítulo 2, melhor. 1 Pedro. Claro que isso aqui é uma referência ao povo judeu, ao povo de Israel, aos hebreus. Mas nós em Cristo, em graça, somos o novo Israel de Deus, a nova Jerusalém. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, e tem muita gente dizendo que a geração do arrebatamento ainda vai vir.
Tem muita gente dizendo isso. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso aqui é mudança de aion. Trevas aqui se refere à lei, à velha aliança. Luz se refere à graça de Deus. Então, antes vocês não eram povo, preste bem atenção. Antes vocês não eram povo, mas agora, o verbo aqui é presente de 2000 anos atrás. Mas agora, vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Então preste atenção. Então, meus queridos, isto aqui, o virgem moral, o virgem espiritual e o virgem físico. O virgem físico, você sabe o que é? É uma moça que ainda não teve nenhum contato físico com o homem. E isso eu quero dizer, contato físico, vamos dizer assim, fisicamente, numa relação sexual. Então, o homem também, o virgem físico, é o homem que também não teve nenhum contato físico com a moça com relação sexual. Então, aqui, meus queridos, essas moças, todas as 10, elas eram virgens e eram a testemunha daquele casamento, se ele se consumou do jeito que foi consumado ou não. Quando amanhecia o dia, aquelas moças 10 tinham que pegar aquele lençol sujo de sangue e levar para o sacerdote. Ali, quando elas levavam aquele lençol para o sacerdote, então confirmava que a moça continuou fiel com o seu compromisso de aguardar o noivo. Então ali, o sacerdote, então, celebrava, não uma festa de boda, não, mas ele celebrava, então, uma oração para que pudesse ser abençoado para sempre aquele relacionamento, aquele casamento. Agora, se naquele lençol não tivesse mancha de sangue, o sacerdote, ele ia perguntar, e aí, teve noite de núpcia para as moças? A moça falava, teve sim, nós estávamos lá presentes. Mas por que o lençol está branco, sem sangue? Aí, meu filho, se o rapaz quisesse falar, olha, por ela não ser virgem, eu quero anular o contrato de casamento. Eu quero anular o ketubá. Eu quero anular este casamento que ele não valeu. Porque essa moça, ela podia ser prostituta, ela podia ser desonrada ou ela foi repudiada e eu não sabia. Então, aquele contrato era desfeito. Meus queridos, só que houve uma coisa que não deveria, não pode acontecer. Aquelas lamparinas, elas tinham que continuar acesas, porque o noivo ia chegar. Quem organizou a festa do casamento daquele sacerdote, daquele rapaz, daquele moço, quando deu a meia-noite, que era a hora deles entrar para a câmara nupcial, o organizador da festa falou, eis o noivo está chegando. Aí, elas não prestaram muita atenção no horário e faltou, né, o azeite que mantinha, como se fosse o querosene hoje, né? Mantinha a chama da lamparina acesa. Então só 5 puderam entrar. 5 não puderam. Por quê? Porque aquela luz, o que era aquela luz? Aquela luz, lembra-se de um casamento, imagine, há 2000 anos atrás, sem energia elétrica, sem celular, sem tecnologia. Aquelas lâmpadas, meus queridos, ninguém ensina isso. Era o brilho que elas iam usar para enxergar aquela cena do sexo, aquele lençol, porque era à noite, era meia-noite. Então, por que as imprudentes não podiam entrar? Porque como que elas iam entrar se elas não tinham como provar
que aquele casamento era válido ou não, porque elas tinham que iluminar, mas as lâmpadas dela estavam apagando. Então, as prudentes é que podiam entrar, porque só 5 foram aceitas para testemunhar aquela noite nupcial por causa das lâmpadas acesas. Muita gente diz, muito pregador, eu já vi pregador dizendo que a lâmpada quer dizer o Espírito Santo. Não é não, meu filho. A lâmpada não é não. Sabe o que é a lâmpada? A lâmpada é o brilho da graça de Deus sobre nós. A graça de Deus, hoje eu quero dizer, na graça. Por quê? Aquelas lâmpadas não deixam a gente confundido. A lâmpada não deixa ou não deixaram aquelas moças testemunhar errado. Por isso que as que deixaram a lâmpada apagar não podiam entrar. E o rapaz falou: não, senhora, vocês não podem participar. Eu não conheço vocês. Por que o rapaz falou: não vos conheço? Porque a lâmpada que elas seguravam estavam apagada ou apagando. Como que ele, meia-noite, ele iria olhar para a cara daquelas meninas e reconhecer elas? Por isso a frase: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ele conhecia as 10 que estavam com a lâmpada acesa, porque estava iluminando o rosto delas. Sabe o que te ilumina os seus olhos na graça? É as revelações da palavra de Deus. Se você não tem a revelação da palavra de Deus, você está igual às virgens loucas. Você não tem a lâmpada da graça. Lembra o que diz em Apocalipse? E isso é muito bom, já vou estar terminando o vídeo. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 21, verso 23. A cidade, ela não precisa de sol, não precisa de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. A lâmpada da igreja, meu querido, em graça, não é pastor, não é convenção. A lâmpada da igreja, em graça, não é religião, não é denominação, não é ministério dos homens. A lâmpada da igreja, a noiva do Cordeiro, a esposa melhor do Filho do Homem, a lâmpada é o próprio Cristo. Se você não acredita nisso, naquilo que está sendo lido, o que eu posso fazer? Então, meu querido, isto era exatamente o que acontecia nos casamentos bíblicos. Então a noiva tinha que ficar pronta, esperando o retorno do noivo. Então assim você consegue fazer uma ligação. É isso, meu querido, que eu queria explicar. Então, assim como as meninas prudentes participaram da corte nupcial e as imprudentes não participaram, só quem participa, Jesus está usando a parábola. O reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Agora você está entendendo a ligação. A igreja de Cristo, a igreja da graça, ela não precisa de homens iluminando as suas vidas. Ela só precisa da graça iluminada pelo Filho de Deus, o Cristo ressuscitado. Gostaria que você entendesse isso aqui. Mas isso aqui já aconteceu, esse casamento. Eu não sou namorada, eu não sou noiva, eu sou esposa do Cordeiro. Meu querido, graça e paz. Fique com Deus e até o próximo vídeo, para a honra e glória do nosso Criador. Amém.